Continente Park Shopping e Eviva Bertolini, sua casa, sua vida, apresentam Bom Vivan Ano 9, um oferecimento. Eco Energizing, Devi, a joia da vida, Shopping Iguatemi, Mackenzie, Ettore Design, mais que um conceito, atitude. Colecione boas lembranças, TAM Viagens, Rua Herman Blumenau, 253 Centro, fone 3029-5300. Olá, muito boa noite. No ar o nosso Bom Vivan, transmitido da maravilhosa loja Eviva Bertolini, sua casa, sua vida. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com um autor da história do rádio catarinense. Ele veio para Florianópolis há muito tempo, é uma pessoa muito querida no meio, está lançando um livro e faz parte da cultura do estado de Santa Catarina. O nosso entrevistado de hoje é Antunes Severo. A gente ainda vai conversar com a coautora desse livro, dessa obra, chamada Ana Lavrati, a minha querida Ana Lavrati, que nos cedeu uma entrevista bem bacana no restaurante Bate Ponto. Relaxe, aproveite, o nosso Bom Vivan está apenas começando no oferecimento da Ettore Designer, da churrascaria Espetos, situada no Floripa Shopping, da Devi, e também do Continente Park Shopping, que inaugura em breve com grandes novidades para você. O nosso Bom Vivan já está no ar. Muito bem, estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente da maravilhosa loja Eviva Bertolini, sua casa, sua vida. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com um homem que teve parte da sua história, que a gente pode falar que Caetano Veloso colocou em música, vivendo sem lenço e sem documento. A história revela que Antunes Severo... Antunes, sua vida através do rádio, você ficou muito conhecido através do mercado publicitário em Florianópolis, através do rádio, fez a sua história, porém, o início dessa sua trajetória não foi nada fácil. Nada fácil. Bom, muito obrigado pela oportunidade e vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Eu tenho o prazer de falar sobre isso pelo fato de eu estar hoje nesta posição, já aos 80 anos, e ainda podendo conversar um pouco a respeito da comunicação em Santa Catarina e no Brasil. Você está com 80 anos, muito bem, a vida lhe deu o prazer de ter muito cabelo. Pois então. Que é uma coisa que envelhece muitos homens. E uma dificuldade, Léo, é que as pessoas pensam que eu pinto o cabelo, principalmente na televisão. Nem um tonalizante não usa? Nem um tonalizante, shampoozinho e olhe lá. Isso significa que as dificuldades que você passou, enfrentou, ultrapassou, elas não refletiram... Me fortaleceram. Porque eu conversei outro dia com um médico aqui, ele falou que a pele, uma das coisas que envelhece muito é o sofrimento. Sim, sem As dúvida. pessoas pensam que é o sol, mas ele nos confidenciou que é o sofrimento. E você, apesar de ter passado por tudo isso, você não é uma pessoa sofrida, e sim um vitorioso. Isso, forte. Batalhador. Batalhador. Isso é uma coisa que é realmente uma obra, né? Tem que ser colocado numa obra de um livro. Nós estamos falando de 1930, não é? Do século passado, quando eu nasci em 1932. Qual é a cidade? Não era cidade, aliás, ainda não é. Eu nasci no interior, entre as cidades de Rosário do Sul e Alegrete, que são duas cidades que fazem divisa com o Uruguai. Obviamente nasceu de parteira. Parteira em casa, porque inclusive não tinha essa outra opção. E lá meus pais, agricultores, pessoas pobres, analfabetas, e eu me criei até os 16 anos naquela região. Sem lenço e sem documento mesmo? Sem lenço, sem documento, até chegar ao exército, quando eu já estava em Rosário. Eu fui para a cidade, então, com 16 anos, depois logo veio o serviço militar. E quando eu cheguei no exército com 18 anos, porque precisava prestar o serviço obrigatório, o sargento lá me pediu pelos documentos. Eu digo, documentos eu não tenho nenhum. Como? E a sua certidão de nascimento? Eu digo, eu não tenho certidão de nascimento. Aí ele ficou me olhando assim, meio estranho. Bom, mas aí ele começou a puxar a conversa para entender o que estava acontecendo. Aí eu falei um pouquinho a respeito da minha origem, de como é que eu havia chegado na cidade, o que eu estava fazendo ali. Você chegou a estudar? Em Rosário eu aprendi a ler, mas eu aprendi com amigos.
Não colégio, até porque colégio noturno não existia naquela época e eu já precisava trabalhar, então eu estava trabalhei na prefeitura como capinador da prefeitura. Quando você disse que você precisava trabalhar, aconteceu algo muito triste na vida da sua família quando você ainda não tinha nascido, que foi o falecimento do seu pai. Exato. Esse é um dos aspectos bem marcantes da minha vida, é que quando a minha mãe estava no 2º para 3º mês de gravidez, o meu pai foi assassinado. E tem uma circunstância muito agravante, que quem matou meu pai foi um irmão da minha mãe, portanto, um tio meu. E isso refletiu nas nossas famílias, assim, tanto do meu pai como da minha mãe, é uma coisa assim extraordinária. E a minha mãe ficou numa situação extremamente difícil, porque ela não tinha nem para onde ir. Ela não tinha a quem buscar. Recorrer. Felizmente, ela acabou depois se aproximando de um dos irmãos, não é? E esse irmão deu guarida para ela, ela ficou lá até encontrar um trabalho que ela foi ser uma empregada doméstica, não é? Para começar a vida dela. Quando você visualizava, jovem, visualizava aquela cena tradicional de família, pai, mãe e filhos juntos, que sentimento você tinha naquela época? Você consegue lembrar isso, resgatar dentro? Tá interessante, tu está me levantando um lado da questão que a gente não tem conversado. É que família, para mim, era exclusivamente a minha mãe. Porque eu não tinha referência sobre a família dos pais, dos meus avós, porque logo depois, eu devia ter 3, 4 anos, o meu avô, por parte de pai, foi assassinado também saiu a minha avó já tinha morrido. Então, eu não tinha essas referências tradicionais de família. Família eu vim conhecer agora, depois de casado, aqui em Florianópolis, que a Preta e eu constituímos uma família. Quantos anos de casado? 54. E dentro da sua casa, a família é o ponto principal da relação? Pois aí que vem a grande questão. Nós temos 5 filhos, nós temos 8 netos, nós temos 2 bisnetas e agora, em outubro, vai nascer a terceira bisneta ou bisneto. Antônio Severo chegou em Florianópolis na década de 50. Exato. Qual era o cenário de Florianópolis naquela época? O Clube 12, eu outro dia conversei com o presidente, o Clube 12 era a sensação da cidade? Era a sensação da cidade, até por várias razões, não só por ser um dos 2 grandes clubes da cidade, é que ele estava num prédio tão antigo que quando se dançava lá, o soalho balançava assim. E aí veio um equipamento, eu imagino, muito moderno naquela época, que faz parte da nossa vida até hoje. Hoje você pode comprar um carro na Top Car, o mais moderno de todos, trazendo a maior tecnologia, e ele vai ter um rádio dentro. Um rádio dentro, exatamente. Que cenário, que encantamento aconteceu quando o senhor se deparou com o rádio? Olha, rapaz, foi uma coisa muito estranha e o livro até conta bem isso aí, porque nós vivíamos numa vila que devia ter lá umas 300 pessoas espalhadas naquela região ali. Em Florianópolis? Não, isso lá em Rosário do Sul. Lá em Rosário. O primeiro contato com o rádio foi lá? Foi lá. Eu tinha 10 anos, de 8 para 10 anos, 8 para 9 anos. E o rádio, ele trouxe coisas novas para dentro de casa, não é? Que é como é que gera a energia, porque lá não tinha energia elétrica. Na vila não existia energia elétrica. E então tinha um catavento. É um equipamento que é colocado num tripé assim, ou então numa árvore cortada, e você põe o catavento lá em cima. E o catavento que carrega a bateria e a bateria que alimenta o rádio. Ou seja, nessa comunidade que o senhor fala, a necessidade não era de energia para uma geladeira, não, uma nem luz. Pensar. Era para o rádio. Era para o rádio. Então era o rádio e uma lâmpada de 25 watts na sala. O senhor, quando veio para Florianópolis, veio através do rádio. Como é que veio parar Florianópolis no mapa? Pois é, isso aí foram coisas também que aconteceram sem muito planejamento com relação ao rádio. Em Rosário do Sul, antes de servir o Exército, eu comecei, logo que eu aprendi a ler alguma coisa, eu comecei a trabalhar no serviço de alto-falantes da praça.
Depois, naquele ano, foi... Esse serviço de alto-falantes, ele falava o quê? Som Azul Estúdio era o serviço de alto-falantes. É uma rádio, ó, com programação, com grade, toca música comerciais, jingles, spot naquela época não existia, porque não existia gravador, né? Então a publicidade era toda ela lida. Serviço da comunidade, perdeu a criança, fugiu de casa, vamos lá, mais ou menos isso. E os anúncios comerciais propriamente ditos, né? Ali que o senhor já teve o primeiro contato comercialmente, falando publicitariamente desse segmento? Eu vim despertar para a publicidade já bem um pouquinho mais para cá. Foi em 1960, eu já tinha me formado profissionalmente. Mas eu acho que a gente chega lá. Então, de Rosário, eu tive esse aprendizado no serviço de alto-falantes e na rádio local. Servi o Exército, no Exército eu fui me graduando e ganhei um concurso para estudar em Minas Gerais. Lá na cidade de Três Corações tem a Escola dos Sargentos das Armas. Três Corações é a cidade do Pelé. Do Pelé, exato, é a cidade natal do Pelé, lá no sul de Minas. E lá então eu terminei o curso no final do ano e cheguei à conclusão de que o Exército não era a carreira que eu queria. O Exército era a carreira que a minha mãe queria. Apesar de que para uma pessoa que tinha dificuldades, o Exército sempre é um bom caminho. Me ajudou muito, disciplina, organização, ganhar dinheiro, tudo isso eu aprendi no Exército. Guardar dinheiro, essas coisas assim. E aprendi o que é fundamental, não é? Me relacionar. Porque eu era um bruto, eu era uma pessoa, não malina, mas eu era uma pessoa sem trato, sem... O Exército que lapidou o senhor. Exatamente, nos praticamente 2 anos e meio que eu passei no Exército. Então eu pedi baixa no Exército e então fui transferido para Lages, aqui em Santa Catarina. Fiquei em Lages o tempo para sair do Exército, vim para Rio Negro, que eu tinha já conhecido como militar, que eu vim prestar serviço em Rio Negro, que é uma cidade do Paraná, que fica divisa com Santa Catarina, e tem uma emissora. Eu tinha feito amizade com o pessoal da rádio lá, o Sansores, o França, então a turma assim. Quando eu dei baixa no Exército, eu digo, vou para Rosário. França, estou indo para Rosário, para Rio Negro. Então eu comecei a trabalhar na Rádio Rio Negro, fiquei 2, 3 meses assim, em caráter experimental, né? E fui contratado. Fui contratado e fiquei mais ou menos uns 8 meses na Rádio Rio Negro, porque o meu sonho era ir para Curitiba. Eu tinha, além de ser uma cidade maior, tinha emissoras mais importantes, eu tinha uma coisa, eu preciso ser ouvido na casa da minha mãe. Eu quero trabalhar numa rádio que a minha mãe possa ouvir lá em Rosário do Sul. E lá no Paraná, então, era a Rádio Clube Paranaense. A Rádio Clube Paranaense, para vocês terem uma ideia, naquela época, ela tinha uma estação de onda média que era uma das mais potentes aqui do Sul. Ela tinha 3 ondas curtas, em 49, 31 e 25 metros, portanto, falando para a América toda, e com uma programação assim espetacular de auditório. Era quase uma seleção brasileira. Era uma seleção, ela era muito próxima do que era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e a Rádio Record de São Paulo, por exemplo, que eram as grandes rádios da época. E aí, quando você chegou em Curitiba, bateu na porta ou já veio o encaminhamento de alguma indicação? Aí, não, foi um pouquinho. Conheci um colega de Curitiba, que é de Rio Negro, mas trabalhava em Curitiba, e ele era publicitário também, e então ele fazia corretagem naquela região. E nós nos conhecemos lá em Rio Negro, batemos papo, eu falei de querer ir para Curitiba. Disse, olha, eu agora estou cuidando da minha agência e tal, quem sabe eu até cedo a minha vaga lá na Rádio Marumbi. Aí, quando passadas umas 2, 3 semanas, eu recebo um telefonema do SEC, né, dizendo, olha, vem porque a vaga é tua. E eu fui para trabalhar na Rádio Marumbi, uma pequena rádio, que é, inclusive, a sede dela é numa cidade vizinha, que nem São José e Florianópolis. Fui para lá, cheguei lá e encontro uma dificuldade porque eu não tinha dinheiro para alugar uma pensão, para ficar em Curitiba. Então eu fiz uma proposta para a rádio, olha, eu fico aqui, trabalho 1 mês de experiência, mas eu preciso ficar aqui na rádio porque eu não tenho como pagar a pensão. E eles toparam. Aliás, essa questão da confiança, eu gosto de falar, porque quando eu cheguei em Rio Negro, eu te cortei agora, é uma vergonha, desculpe a audiência, mas em Rio Negro, quando eu cheguei, eu fui apresentado pelo França para o Hugo von Linsingen, olha o nome do alemão,
que era o gerente da rádio e que morava na casa onde a rádio estava instalada. Aí ele me apresentou para o von Linsing e falou que eu estava chegando, que eu não tinha ainda onde eu dormia, essa coisa toda, se eu podia ficar lá, porque eles tinham um quarto para visitantes, né? Aí eu já fiquei lá também. Já fiquei integrante da família do gerente. Outros, né, Antônio? Os tempos eram outros, sim, sem dúvida. Né? Hoje no nosso Bom Vivan estamos tendo uma aula de história através de Antônio Severo, que está lançando um livro muito bacana. Aliás, desculpe, olha, vou te interromper de novo. O livro já está lançado, né? O livro já está lançado, exatamente. Mas por um bom tempo a gente ainda vai falar muito dessas informações que fazem parte da história da comunicação de Santa Catarina. A gente vai para um breve intervalo comercial, mas antes eu quero falar para você da Devi. A Devi é uma joalheria muito bacana, fica situada no Shopping Iguatemi, tem as melhores marcas, tem Montblanc, as canetas, as pastas, as carteiras da Montblanc, enfim. E agora na Devi está chegando a coleção da Rolex, ou seja, os relógios que é a grife mais charmosa, aquilo que você passa de pai para filho, você encontra na Devi, situada no Shopping Iguatemi. A gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos para conversar mais com o Antônio Severo e também vamos conversar com a Ana Lavrati, ela que redigiu a história de Antônio Severo, que se transformou numa obra de arte, num livro. Você está assistindo Bom Vivan, Ano 9, um oferecimento. Imperatriz Gourmet, aqui sabor é viver. Espetos, Cozinha Fusion no Floripa Shopping. Jurerê Internacional. Unimed 40 anos, nossa história tem muito de você. Haha! Nós só estamos aqui para lembrar que a partir de 3 funcionários você já pode fazer o seu plano Unimed Empresa. Ahá! Eles já foram, né? Eu sabia que essa história de um por todos e todos por um era furada. Já se viu. Um é pouco, 2 é bom, 3 é Unimed Empresa. A partir de outubro, tudo novo na tela do nosso Bom Vivan. Novo cenário na nova loja da Eviva Bertolini, novas matérias e o horário continua o mesmo. Às 9h15 da noite, aqui na Record News. Eu espero por você. Até lá.